Há pessoas, querido, que se movem com mais intensidade alguns desses dons de poder, e talvez possa ensinar com muito mais propriedade. Mas nas experiências que eu tenho tido, a maior parte do tempo, querido, eu sou surpreendido quando eu não estou esperando algo. As primeiras experiências que eu tive com a operação de milagres, elas me chamaram a atenção. Uma delas, eu estava na cidade do Vale do Paraíba, em São Paulo. Eu estou ministrando a palavra, era um momento de ensino. Eu estava ministrando justamente sobre fé para cura, porque ia terminar o culto, né, orando com os enfermos, queria fortalecer a fé dos irmãos. Mas de repente me veio uma palavra de conhecimento. Eu parei de ensinar e falei, olha, Deus está falando comigo que tem uma irmã, aqui à minha direita, lá no fundo. Você está fazendo um tratamento médico. O Senhor me disse que o seu problema é um problema hormonal e você começou um tratamento. E você entrou aqui hoje debaixo de muita culpa. Como se fazer o tratamento médico fosse uma coisa errada, como se isso fosse pecado. Falei para ela, deixa eu aliviar o seu coração. Você não está necessariamente pecando ou fazendo nada de errado. Eu falei, Deus deu alguns recursos, como a própria medicina. Existem algumas boas dicas que podem ser usadas e trabalhadas. Eu comecei a confortar o coração dela. Mas na minha cabeça estou dizendo, faz isso não. Porque na minha cabeça estou pensando, isso é trabalho do pastor no dia a dia. Eu que sou o avivalista de cura, eu quero botar a fé de todo mundo lá na estratosfera. Depois, quem não for curado hoje pela fé, deixa que o pastor console e resolva. Na minha cabeça, tipo, eu estou indo contra. Mas aquele comando veio tão claro, eu parei e falei para ela. E voltei a pregar. Eu voltei a pregar, meu espírito parece um radar, parece que eu estou ouvindo a mulher. E ela estava questionando, Deus, muito obrigado pela sua palavra, isso tira a minha culpa. Ela diz, mas eu não quero ser curada pelos processos naturais. Eu quero uma intervenção do céu. Eu quero que os médicos possam ver a sua glória. Irmão, parece que eu ouço a mulher, aquilo está vindo no meu espírito. Eu parei e falei, irmã, você não me deixa mais pregar. Ainda brincando. Eu acabei de dar uma palavra consolando o seu coração, mas você está respondendo isso para Deus. Nesse momento, eu sei não só a direção, já sei até quem é a irmã. Eu apontei o dedo para ela, falei, as coisas estão acontecendo desse jeito? Ela disse sim. As palavras que você falou no seu coração e foram essas? Ela, sim. Ela está impressionada. E de repente o Espírito Santo fala comigo e diz, chama ela para frente. Pensei, falei, bom, está resolvido, ela vai ser curada. Falei, irmã, você vai ganhar a sua intervenção, sai do seu lugar, vem para frente. Então ela levantou, começou a descer o corredor. A plataforma que eu estava era bem mais baixa, o auditório não era muito grande. Eu lembro que a gente tinha 3 blocos de cadeira, né? Então, entre a parede e o corredor por onde ela desce, como fosse esse aqui, ela simplesmente levantou e começou a descer. Eu gosto de brincar e dizer que era uma irmã muito próspera. E quando eu chamo ela de próspera, eu não estou falando das finanças. A Bíblia diz na versão corrigida de Almeida, a alma generosa essa engordará. A versão atualizada diz, a alma generosa essa prosperará. Então eu decidi, né, que gordura e prosperidade são sinônimos. Então era uma irmã muito próxima, bem cheinha. Eu na época não estava ainda no time dos prósperos. Eu lembro quando ela levantou e foi descendo, de repente me deu um ímpeto. Mas eu não consigo te explicar. Era um senso de urgência, eu não podia esperar a irmã descer. Eu lembro que eu saí correndo, pulei da plataforma, não era alto, e entrei no corredor, correndo na direção da irmã. Mas além de correr até ela, porque parece que não podia esperá-la, o senso de urgência no meu espírito era tão grande, que mesmo correndo eu não esperei encontrá-la. Eu lembro que a hora que eu entro no corredor, já estendo a mão, falei para ela, recebe o toque do poder de Deus. Uma hora que eu fiz isso com a mão e falei, a mulher parece que levou um coice de um cavalo. Ela foi jogada uns 2, 3 metros para trás, eu levei um susto. Eu brinco hoje que deu vontade de olhar a mão e dizer, uau! Eu nunca tinha visto a coisa acontecer daquela forma até aquele dia. Só que, irmão, do jeito que ela caiu, que ela foi arremessada, torta, virada, ela ficou no chão. E essa é a hora que o diabo fala na sua cabeça, morreu. Porque ela não mexia. Eu brinco que o pregador tem hora que está lá glorificando a Deus, mas, irmão, só Deus sabe o que está acontecendo dentro dele. A mulher está caída e eu estou dentro de mim, meu Deus, ela não mexe. Só que os irmãos estão olhando e eu digo, glória a Deus. O Senhor está aqui, Pai, ela não mexeu ainda. Aleluia, Deus vai fazer grandes coisas aqui hoje, Senhor, ela ainda não está mexendo. Quantos estão sentindo o poder de Deus? Senhor, não sei se a mulher está sentindo alguma coisa. Eu, por falta de saber o que fazer, voltei a pregar. Falei, vamos terminar a mensagem. E eu estou ali tentando pregar, quando, graças a Deus, a mulher deu sinal de vida. Ela começa a rir. O Espírito Santo a visitou e ela começou a rir. Mas, irmão, ela ria debaixo da unção.
Mas o resto de nós na igreja ria dela. Primeiro era um negócio diferente, ela ria com sotaque, que eu nunca tinha visto antes. Mas ela ria com gosto. E a gente achava engraçado. Então quando ela ria, todo mundo ria. Ela ria, todo mundo. Foi ficando mais frequente, foi ficando difícil pregar. Mas teve uma hora que ela largou uma que acabou com tudo. Essa é uma das histórias que minha filha Alissa mais gosta de ouvir. Ela grita lá do chão: pastor, eu estou murchando feito um pneu furado. Irmão, ninguém entendeu que era o pneu furado, mas a gente ria. Eu ri, irmão. Você já teve aquele momento de uma crise de risco que te falta ar? Eu tinha que me apoiar no púlpito, eu pensava, vou cair, mas eu ri. Eu vi que não ia dar mais para pregar mesmo. Daqui a pouco a mulher levanta do chão. Mas ela levanta, irmão, parecia uma pessoa bêbada, embriagada. Ela mal conseguia ficar de pé. Só que ela está com as mãos segurando a saia. E quando ela levanta, a gente leva um susto. Ela diz: se eu soltar, vou passar vergonha. Irmão, essa mulher enxugou de 10 a 15 quilos. Eu não sei se você precisa sobre isso. Assim, ó. Nem venha me pedir oração depois. Se fosse fácil assim, eu dormia com a mão amarrada na minha cabeça. Eu olhava e dizia: não é a minha mulher que caiu, é outra criatura que levantou. Irmão, aquilo foi um negócio tão impactante que no dia seguinte está assim de gordo na igreja. Espalhou a notícia: tem um pastor que ora, as pessoas... Irmão, nem eu sabia que ia acontecer. Eu nunca tinha visto isso antes. Para não dizer, não vi depois, eu vi duas circunstâncias que foram bem menos, né? A quantidade de peso perdido, mas foi um negócio que assustou. Agora, aquilo se tornou um sinal, querido, para aquela turma toda conhecer a mulher. Foi algo tão forte que eu brinco, no dia seguinte você podia dar um espirro, alguém era batizado do Espírito Santo. A fé do povo foi lá em cima, a gente viu muito milagre. Quando a Bíblia diz que Jesus operava sinais, não está falando só de um milagre. Está falando de um milagre que sinaliza, que transmite uma mensagem, que demonstra algo. Quem está entendendo? Agora, se você me perguntar: pastor, o senhor sabia que ia acontecer? Não. Tem hora, irmão, que as pessoas vêm me testemunhar algo, eu estou tão surpreso quanto. Porque, sinceramente, querido, eu e você precisamos estar disponíveis ao Espírito Santo e obedecer o comando dele.